Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Para a gente é um prazer estar aqui apresentando para vocês mais um evento. Esse já é o nosso terceiro evento do semestre. A gente espera vocês nos próximos, né? A gente já tem aí um quase já definido sobre LinkedIn. Então, fiquem atentos aí às redes sociais. Joelma, boa noite. Seja bem-vinda. A gente deseja aí para você e para todos nós, né, um bom evento. Primeiramente, pessoal, meu nome é Gabriel. Eu sou engenheiro agrônomo e dentro do CREA Júnior eu sou coordenador da coordenação de projetos e eventos. E estou hoje aqui como orador. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar aí no chat. A gente tem pessoas que estão aí para atender vocês, né? Uma equipe aí para ajudar na questão das dúvidas. Quer conversar, solicite a chamada no chat. Fiquem abertos. Esse evento ele foi feito para vocês. A Joelma está aí apresentando, toda capacitada, vai ser um evento muito bacana. Falando, né, sobre a palestra, né, ela tem como título Pitch, uma apresentação de impacto. A nossa palestrante é a Joelma Hospedal. A Joelma tem formação superior em comunicação pessoal, é bacharel em jornalismo, tem master em jornalismo, gestão estratégica e de marcas. Ela é a atual diretora da Carpvox e da portal Folha de Franca. Então, assim, uma pessoa muito capacitada para estar aí falando para a gente. Então, assim, não deixem de fazer perguntas. Eu acho que agora é o momento da gente sugar um pouquinho da Joelma e aprender um pouquinho com ela, né? Pessoal, sobre o CREA, eu não sei se todo mundo conhece, né? Então, o nosso CREA Júnior Minas Núcleo Uberlândia é um programa de formação de jovens liderança. É composto, né, por futuros profissionais e recém-formados. No meu caso, né, eu sou recém-formado de engenharia agronômica, dos cursos vinculados ao sistema Confea-CREA, que é as engenharias e afins, né? E é um espaço para incremento, né, da formação e da valorização profissional. A gente sempre tenta trazer eventos que vai agregar na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? Como vocês estão vendo aí na tela, pessoal, estava na tela, né? A gente fica atento à questão do horário. Nosso evento começa agora, né, às 7 horas do horário de Brasília e vai mais ou menos até 8h30. Joelma, fique à vontade para usar esse tempo. Se for preciso usar um pouquinho mais, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai estar adorando te ouvir. Não, só 5, 6 horas de palestra. Não, então, beleza, então, tá dentro do horário. Joelma, no mais, a minha palavra é essa. No final, a gente volta para agradecer a presença de todos e a sua presença. Mas eu desejo a todos um bom evento, todo lado de cá aprendendo também. Pode ter certeza que for preciso, eu vou fazer muita pergunta, né? Bom evento, pessoal. Joelma, é com você, viu? Bom evento. Obrigada, Gabriel. Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para vocês pegarem um relógio, celulares agora e marcar no cronômetro quando eu contar 3. Marca aí 1 minuto, 1 minuto e 10 segundos. Pode ser mentalmente, vocês são de exatas, né? Pode ser mentalmente que funcione, que eu sou de humanas. Então, para mim é difícil fazer essa conta. Mas vamos lá. Começaram? 1, 2, 3. Sabe aquele medo que você sente quando precisa falar em público? A boca seca, as mãos tremem, as pernas ficam bambas, o coração dispara. Pois bem, saiba que você não está sozinho. O medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. As pesquisas indicam que este medo, o de falar em público, é maior até do que o medo da morte. E o meu trabalho é ajudar a você a construir a sua autoconfiança e a se livrar do medo de falar em público. No meu curso, por meio de ferramentas poderosas da comunicação eficiente, como a programação neurolinguística, você vai aprender a controlar esse nervosismo ou essa timidez e construir um discurso forte, um discurso envolvente, um discurso que engaja. Então, você está pronto para aprender a falar em público? Vem comigo. Vamos aprender a fazer um discurso convincente, envolvente e inspirador. Meu nome é Joelma Hospedal, eu sou jornalista e especialista em comunicação. Pode desmarcar agora o computador. Quanto que deu aí, mais ou menos? Eu marquei. Deu 1 minuto e 22 segundos. Aí, ó. Isso, gente, que eu acabei de fazer foi um pitch. Nada mais do que um pitch.
mas eu já volto para falar sobre isso com vocês. Antes eu quero agradecer direito ao Gabriel, agradecer a Marcela, que sugeriu meu nome para estar aqui com vocês, agradecer todo o pessoal do CREA Júnior Minas. Estava conversando um pouco com o Gabriel antes de começar a palestra, gostei muito da programação que eles organizaram para os alunos. Inclusive, já aproveitei e fiz o meu pedido, já ganhei a remessa aí de uma palestra, uma das que vocês participaram, eu gostei muito do tema. Gabriel gentilmente me enviou, vou assistir também, vai me ajudar, e eu espero que essa palestra, na verdade esse nosso bate-papo, né, eu espero que contribua, para que vocês consigam não só construir bons pitches, mas que esses pitches levem vocês para as empresas que vocês estão sonhando trabalhar. Bom, então, como vocês sabem, o tema da palestra é pitch, uma apresentação de impacto, e eu vou falar sobre pitch. Eu sei que é muito surpreendente, mas eu sei que vocês vão superar no decorrer da palestra. Bom, o que é o pitch? De uma forma muito resumida, porque eu prefiro mais que a gente vá fazendo pitches, discutindo exemplos, mas para não ficar sem nenhuma definição teórica, o pitch é um discurso ou uma ação muito rápida, muito curta, muito objetiva, que pretende convencer a outra pessoa ou a plateia a fazer aquilo que você deseja. Na tradução literal, a palavrinha pitch significa, entre outras coisas, arremesso. E também tem tudo a ver com o que é um pitch, porque o que a gente espera de um arremesso? Que ele seja forte, objetivo, direto e que traga pontos. E é exatamente isso que a gente quer conseguir com um bom pitch. Então, o termo pitch, ele se popularizou muito em stand-ups. Até nesses programas tipo Shark Tank, em que o pessoal vai lá tentar conseguir investimentos para grandes ideias, inovações, mas ele também é muito utilizado para apresentação de produtos, para apresentação de serviços, como a que eu fiz, e para entrevistas de vagas de emprego. Então, o pitch ele é bastante assim eclético e a essência do pitch dá para ser adaptada para muitos formatos e para muitas utilidades. Então, como eu ia dizendo, esse pitch que eu apresentei é um pitch de apresentação de serviço. Eu tenho um curso de oratória, presto serviços de comunicação e estou te dizendo o que eu posso fazer por você a partir deste curso. Mas considerando que a preocupação maior deste grupo aqui agora é trabalhar focada aí nas entrevistas de emprego, segundo o Gabriel foi me sinalizando aí nos últimos dias, eu vou procurar focar o nosso papo em soluções para este problema. Mas lembrando, eu vou passear por outras coisas que o pitch, para qual o pitch é usado, mas lembrando que o foco nosso hoje vai ser esse. E aí, só para vocês entenderem o decorrer da palestra, dentro do que é pitch, eu vou falar de um modelo de pitch que eu gosto muito, causa uma certa controvérsia, tem especialistas que preferem não, tem recrutadores que adoram, eu adoro fazer e adoro quando eu vou entrevistar e o candidato faz, ou quando eu assisto uma apresentação, um vídeo de contratação com storytelling. Então, eu vou passear bastante sobre esse tema, e aí vocês vão ficar à vontade para descobrir se vocês gostam de fazer storytelling. Eu acho bastante recomendável, e ele ainda é um pitch que causa impacto, que emociona, e essa é uma das funções do pitch, engajar o seu recrutador, ou o seu investidor, o seu futuro patrão. Aí, na parte final, eu quero dividir com vocês, depois que a gente fala bastante sobre pitching, cinco características das pessoas de sucesso. Gente, eu estou em home office, então eu imagino que vocês já estão começando a ouvir cachorro, tá na horinha deles, não tem jeito, não tem o que fazer. Então a gente vai tentar aqui, abstrair e seguir em frente. Mas eu vou te passar, então, vou passar para vocês essas 5 características das pessoas de sucesso, que, claro, fazem pitches de sucesso, mas muito mais do que isso, trabalham essa característica no dia a dia, ao longo da vida. Bom, eu falei que ia voltar lá no pitch. Eu quis começar a palestra com ele, para você ver como ele é rápido e aproveitar que ninguém ainda me conhecia, porque essa é uma das ideias do pitch, é você se apresentar. E eu quis, com esse pitch curtinho que eu apresentei aí, é que vocês conseguissem entender uma parte do trabalho, uma coisa que eu posso oferecer como trabalho. Eu imagino
que deu para vocês pescarem. Esse pitch teve aí 1 minuto e pouquinho, né, que vocês me falaram. E se você der uma busca no Google, dá um Google por aí, vocês vão ver que tem um monte de definições de pitch, a gente já passou por algumas, e também tem um monte de definições de tempo de pitch. Quando eu faço palestras ou quando eu dou aulas, né, no meu curso de oratória sobre pitch, a pergunta que mais aparece é: mas quanto tempo dura um pitch? Quanto tempo é um pitch bom? Pitch bom, ficou parecendo pitbull agora, nem foi pensado, hein? Bom, nas definições, o pitch pode ir de 20 segundos a 20 minutos. Então, é uma margem muito grande. Esse pitch curtinho, de 20, 30 segundos, ele é chamado até de pitch elevator. Vocês já devem ter ouvido falar. Os pitches maiores, principalmente esses de 20 minutos, eles já são bem extensos. Deixa eu falar primeiro, o pitch elevator, que eu me expliquei, como que surgiu esse termo, essa terminologia? É para incentivar as pessoas que estão buscando emprego, uma colocação, uma vaga, uma chance, quando elas têm uma oportunidade de falar com uma pessoa importante, uma pessoa que interessa para o negócio dela, ela tem que estar com o pitch pronto. Vocês têm que ter um pitch pronto na mão, que de uma forma muito rápida, muito objetiva, possa apresentar para essa pessoa que te interessa, esse empregador ou esse investidor, aquilo que você faz. E chama pitch elevator porque 30 segundos é mais ou menos o tempo que você leva aí para fazer uma viagem de elevador do térreo até o 5º andar. E é nessas circunstâncias em que às vezes você encontra uma pessoa, você não está esperando e do nada o cara está ali. Você tem a chance da sua vida estar sozinho com o cara dentro do elevador. Você vai falar de tempo com ele? Não. Emplaca logo o seu pitch. E aí começou esse termo de pitch elevator, porque ele é muito curto, claro que não é só nessa situação, mas é quando você tem uma fala rápida. Às vezes uma reunião, um encontro de networking, tem muita gente, então, em vez de você ficar distribuindo cartãozinho, se você falar por 30 segundos de uma forma muito envolvente, muito clara o que você faz, você tem muita chance de chamar atenção para o seu trabalho, para as suas habilidades, para o produto que você quer vender, para o serviço que você quer prestar. Então, esse é o pitch elevator. Os outros pitches maiores, que chegam em até 20 minutos, eles já são mais específicos para um ambiente diferente, uma circunstância diferente, porque 20 minutos, vamos combinar, é mais do que uma palestra do TEDx, que tem 18 minutos. E aí, normalmente, nesses pitches, você tem apoio aí de slides, você pode usar vídeo, tem mais material à mão, e normalmente você apresenta esses pitches mais complexos, digamos assim, para um investidor específico, tá? Aquele cara que você já vai lá para apresentar, não é uma coisa que você encontrou. Neste meio, né, dos 20 segundos aos 20 minutos, estão os pitches mais voltados para as entrevistas de emprego, que podem ser pessoais, podem ser por telefone ou por vídeo, né? Hoje em dia está muito comum, muitas empresas têm pedido para os candidatos mandarem vídeos falando do seu currículo. E fazer um pitch em forma de storytelling é uma ideia muito bacana. Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Bom, eu vou começar então falando para vocês 4 pontos do pitch convencional, esse pitch de apresentação, pitch de serviço, 4 pontos que, de uma forma geral, os pitches devem ter. Então, os pontos essenciais. Eu não sei se a palestra vai ficar gravada, esqueci de perguntar para o Gabriel, ou se vocês vão querer anotar. Qualquer coisa, vocês vão me dando toque aí, se quer que eu fale mais devagar, volte em alguma coisa. Porque quando eu começo a falar, eu desando, vou embora. Bom, então, o primeiro ponto é você colocar o problema que você pretende resolver. Elencar as pessoas que sofrem com aquele problema. Apresentar a sua proposta de solução e um diferencial. Por que é você que é a pessoa que deve ser escolhida para resolver aquele problema. Então, no caso do pitch que eu apresentei, o problema é o medo de falar em público. Quais as pessoas que sofrem? Podia ser uma coisa específica, mas não é. No meu caso, na área de atuação que eu estou, o medo de falar em público é muito geral. Então, eu coloquei lá, ó, é um medo que atinge a maioria da humanidade. Qual é a minha solução, a minha proposta? Um curso que vai trabalhar a sua autoconfiança para você lidar com a sua timidez e construir um discurso, uma apresentação, uma palestra, porque você falar bem em público, você usa para várias situações. Então, você construir discursos envolventes e convincentes. Qual é o meu diferencial? Ferramentas de PNL, que é a programação neurolinguística. Bom, esse pitch que eu fiz, eu posso transformar ele num pitch de 20 segundos, resumir bem essa ideia,
ou posso fazer ele um pitch de 20 minutos, com esse conteúdo espremido ou dilatado. E por que isso é possível? Bom, primeiro porque eu trabalho há muito tempo com isso, eu conheço bem a área que eu estou atuando, eu já treinei muita gente, então eu conheço muito quais são as dificuldades, dependendo do público onde eu vou falar, eu sei exatamente o que dizer para convencer aquelas pessoas de que elas precisam, devem ou querem, desejam fazer um curso comigo nessa área. Então, para vocês, eu imagino que a maioria do público que está aqui é de jovens, de estudantes, de futuros engenheiros, talvez não tenham tanta experiência na área que vocês vão buscar emprego, mas isso não é um problema, porque um pitch não precisa ser um relato de experiência longa ou de uma longa trajetória, tá? Eu só estou especificando para vocês que esse é o meu caso, mas pode ser diferente para vocês e vocês vão ver formas de construir pitches muito legais mesmo não tendo, às vezes, experiência nenhuma. Embora eu ache que alguns já estão em estágio, já estão trabalhando na área, mas mesmo que você não tenha só experiência acadêmica, ainda assim dá para construir um pitch bem bacana e se apresentar de uma maneira com a qual você se destaque. E aí, se você não tem ainda esse arcabouço de experiência ou de histórias para contar muito aprofundadas, tem digamos que é o pitch para começar. Você pode fazer um pitch mais simples. Eu vou pegar esse mesmo exemplo que eu dei, fazer um pitch curtinho, esse de 20 segundos, ainda na área do serviço, mas poderia ficar assim, ó. Meu nome é Joelma Hospedal e eu desenvolvi um método de aulas de comunicação e oratória para ajudar as pessoas que têm medo de falar em público. Com base na minha experiência de jornalismo e minha especialização em PNL, que é a programação neurolinguística, eu vou te ajudar a superar o medo de falar em público e levar você para um estágio de poder apresentar pitches, fazer vídeos, palestras que engajam e que emocionam. Então, eu disse a mesma coisa de outra forma e um jeito mais curtinho. Uma coisa importante que eu quero destacar para vocês logo de cara é que quando fala pitch, fala de segundos, a tendência é que as pessoas desandem a falar muito rapidamente. Não, não é a ideia, você não tem que estar desesperado para apresentar, para fazer caber tudo que você queria em 30 segundos. O ideal, e a gente vai ver, e eu vou bater muito nisso ao longo da palestra, é você treinar bastante o seu pitch e ir resumindo, fazer formatos diferentes até um ponto em que você consegue falar sobre ele tranquilamente de uma forma mais extensa ou mais curta, sem se atropelar. Falar com tranquilidade. Não é para falar languidamente, fazer uma apresentação teatral. Não é isso. Mas você falar num tom normal, com energia, mas sem atropelos. Bom, depois, eu não conversei sobre isso com o Gabriel, mas queria deixar assim, se o pessoal se interessar e quiser modelos de pitch, links de pesquisa, esse tipo de coisa, eu passo para vocês depois, porque eu não quis hoje fazer apresentações para ficar muito focado na fala, na oratória, no gestual, na entonação de voz, porque isso também faz parte do aprendizado que eu espero que vocês consigam aprender, não aprender, apreender durante a palestra porque é o que vocês vão usar mais nesse primeiro momento aí de busca pela vaga dos sonhos. Bom, então, esses pitches que eu falei são facilmente adaptáveis para um pitch de uma vaga de emprego, e ele tem uma pequena diferença. A gente adapta, mas o pitch para vaga de emprego, ele tem algumas peças-chaves que você deve observar mais, porque elas têm mais a ver com o que o seu recrutador, ou o seu entrevistador, ou o seu chefe estão esperando de você. Então, a primeira coisa, o mais importante, é que você treine bastante também para ser bastante natural e autêntico. Então, todos os exemplos que eu vier a dar aqui, se você eventualmente for usar, mas com a sua história, com seus dados, com o seu jeito de falar. Tem que ser uma coisa natural e autêntica, senão ela soa falso. E aí eu falo também como recrutadora, que trabalhei muito tempo selecionando jovens jornalistas, no meu caso, para vagas de emprego no jornal, e você percebe quando não é uma coisa que vem de dentro. Então, é legal vocês terem isso em mente, tem que ser autêntico, tá? Você tem que falar com propriedade. Aí, dentro disso, eu vou te falar 3 coisinhas que você pode ter em mente na hora de construir o seu pitch. Então, vamos lá. Você pode começar com quem você é e o que você faz.
Esse daqui não é o pitch original, com começo diferente, é o pitch convencional, que é para você conseguir construir a sua história e depois em cima dela você trabalha, porque ela vai te levar a refletir um pouco. Então, você vai falar seu nome, idade, onde você mora, eventualmente o que você gosta de fazer, qual a sua área de atuação, se você já está trabalhando, se não, qual a sua área de estudo. Fala rapidamente ali da sua vida acadêmica. Se eventualmente você tiver alguma experiência profissional, ou mesmo na faculdade tiver tido uma experiência diferente, observe, dá uma lida aí na sua trajetória, fica a dica. Vale a pena contar no pitch. É muito mais eficiente, por exemplo, você dizer assim: ah, eu sou especialista, sou Joelma Hospedal, sou especialista em projetos marítimos. É muito mais eficiente você especificar assim do que você falar, ah, eu estou fazendo engenharia, gosto muito de engenharia, estou em todas as áreas, até na área marítima. Vamos supor que você está procurando aí nessa área. Então, especifica se isso é o que você gosta, se você tem uma melhor habilidade, se você tem um fit com alguma área específica, especifica. É melhor para o recrutador já te encaixar dentro do que ele está procurando. Bom, aí com isso, ele fica sabendo um pouco da sua experiência. Então, a primeira coisa que eu falei é quem você é, o que você faz. A segunda coisa é especifique o que você faz. E depois, você precisa deixar claro o que você quer. Aí é aquele arremate, é a conclusão do pitch para a entrevista de emprego. E aí é aquilo que a maioria de vocês, eu imagino, já deva ter passado. Muitas empresas pedem para você responder perguntas como: por que eu mereço essa vaga? Por que vocês devem me contratar? Por que sou eu que devo estar aqui? Então, a dica que eu dou para vocês é, antes de se preocupar com o que você vai responder para o entrevistador, para o vídeo que você vai gravar, para o selecionador, respondam para vocês mesmos. Esse é o melhor caminho para você encontrar uma boa resposta e construir um discurso convincente. Então, para pensar, você está indo buscar uma vaga lá na Rio Verde. Por que você quer essa vaga? Por que você quer estar ali? O que você espera dessa empresa? De que maneira você acha que os seus talentos, as suas habilidades, a sua boa vontade pode ajudar essa empresa? Aí, com uma boa reflexão a respeito de você mesmo, você vai anotando isso, gente, é trabalho. Vai anotando, passa as ideias, volta de novo, seja sincero com você mesmo. E aí você vai construindo isso na sua cabeça. E aí você tem 3 tópicos importantes para começar a construir um pitch legal. Entendeu? Aí você amarra essas 3 ideias, costura uma na outra, procurando fazer de uma forma robótica, né? Eu sou fulano de tal, eu gosto disso. Não, amarra. Dá uma alinhavada entre um parágrafo e outro para ficar um texto fluido. E aí, quando você, pode ser que você já construa a partir disso um storytelling. Mas ainda que não dê, ainda que você vá nesse formato mais convencional, é fundamental que você fale com paixão. A hora que você for apresentar, se apresentar ou gravar o vídeo, eu, na verdade, na minha experiência na área de jornalismo, mas eu imagino que seja na área de engenharia também, eu vejo jovens com muito mais dificuldade de gravar o vídeo do que falar ao vivo. Apesar de toda essa tecnologia, de todo mundo ser blogueiro, vlogger, mas eu sinto que algumas pessoas travam muito no vídeo. E o que ajuda isso? Primeiro, você treinar, então fala bastante antes, ensaia, fala olhando para o espelho, depois eu posso dar dicas aí de como fazer para um vídeo ficar mais legal. E depois que você treinar, fale com paixão. Era o que eu comecei a dizer, a gente não pode perder isso de vista. A paixão, ela te conecta com a pessoa com a qual você está falando. Se você falar de uma maneira muito robótica, muito mecânica, a pessoa vai te ouvir, você é só mais um. Lembre-se que o recrutador, o pessoal de RH, eles estão recebendo um monte de gente para ser entrevistado. Você precisa ter alguma coisa diferencial, aquele algo a mais. E esse tempero da paixão, esse brilho no olho, é isso que faz a diferença para o entrevistador que está vendo bastante gente. Então, você tem que ter energia, o brilho no olho, e mais do que o brilho no olho, gente, é o contato visual. Então, se você for gravar um vídeo, grava olhando e imagina a pessoa na sua frente, você olhando nos olhos dela.
Se você estiver pessoalmente numa entrevista, fala olhando para os olhos da pessoa, não de forma ostensiva, não é para intimidar, é de forma de conectar com essa pessoa. Então, se você fica falando muito assim, olhando para cima, para baixo ou para o além, demonstra muita insegurança. Observe se você faz isso, porque tem muita gente que faz e não percebe. Observe se você faz isso e treina para eliminar isso do seu discurso. Uma dica é você achar alguém de confiança, pode ser um amigo, alguém da família, um professor, enfim, e se apresente para ele. E peça para ele observar isso, porque às vezes na hora que você está se apresentando, mesmo quando é para um amigo, mesmo quando é de faz de conta, o nervosismo pode bater e isso apaga da sua mente que você está fazendo de uma maneira que não é legal, desviando o olhar, baixando o tom de voz, falando de forma não enérgica. Então peça para alguém te ajudar a observar isso. E a outra dica é gravar. Grave-se e se assista, porque você vai aprimorando a sua própria apresentação. Bom, aí nós chegamos, depois que a gente fez esse passeio pelo pitch, depois a gente pode voltar, tá, se surgirem dúvidas, mas eu queria muito passear por ele e chegar então no meu querido storytelling. Bom, storytelling nada mais é do que contar uma história. E os seres humanos amam histórias. História é uma coisa universal. Em qualquer lugar do mundo que você contar uma história, você tem muito mais chance de ser ouvido do que se você fizer um relatório. Então, contar histórias é uma maneira muito gostosa, mas também muito eficiente de fisgar o seu interlocutor. Então, tenham em mente que desde a época das cavernas, as pessoas se reuniam em volta da fogueira, e sabe-se lá com que linguagem, contavam como tinha sido o dia, depois elas desenhavam na parede porque precisavam retratar como tinha sido aquele dia, como que ela matou o leão do dia. Então, as histórias estão intrínsecas ao ser humano e todo mundo gosta. Sempre que você começa a contar uma boa história, ou sempre que você vai fazer algo e começa por uma história, a chance de você ter sucesso, de você ter a atenção do público é maior. Aí é claro que essa história tem que ter o personagem, como aqui a gente está falando de vaga de emprego, o personagem é você. Se você conseguir trazer um conflito para essa história, é excelente. Você tem que contemporizar esse conflito com a sua realidade atual, você tem que trazer um cenário. É importante ter início, meio e fim, e você tem que passar uma mensagem para essa história. Não adianta falar lindamente mas sem essa mensagem a ser enviada, tá? E aí, por que eu gosto tanto do storytelling? Porque o storytelling é a sua história a partir da sua própria narrativa, é a partir do seu próprio olhar. Então, mesmo que você tenha exatamente a mesma história de um colega, o que é impossível, mas vamos supor que vocês, sei lá, têm a mesma idade, nasceram no mesmo bairro, gostam das mesmas coisas, frequentam a mesma faculdade, estão em busca de um emprego na mesma área. Quando você conta a sua história do seu jeito, não tem como outra pessoa fazer isso, porque ninguém vive a sua vida. Então, o storytelling pessoal é uma narrativa única. E por isso ele é tão especial. Então, pense sobre qual perspectiva você quer se apresentar. O que tem de legal na sua história? No caso da engenharia, eu imagino, porque eu sei falar da minha área, mas eu imagino que vocês gostem desde muito cedo de projetos, de desmontar coisas, de criar coisas, de ter um raciocínio muito lógico. Então, eu lembro de uma vez que eu fiz um storytelling, isso é só um exemplo para ficar claro o que eu estou dizendo, contando a minha história com a comunicação, que é a seguinte, pena que eu não estou com a escova que eu queria mostrar para vocês, porque no storytelling que eu fiz eu levei. Eu tenho uma escova de cabelo, que eu tenho desde quando eu tinha uns 6 anos de idade. Ela era o meu brinquedo preferido. E eu não usava para escovar o cabelo, não. Eu usava essa escova como se ela fosse um microfone. A escova de cabelo, ela era o meu microfone. E eu brincava muito de apresentar, de entrevistar. Desde muito pequena, lógico que de uma maneira assim, muito lúdica, não tinha nada de pensamento profissional, nem era assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava professora, como a maioria das pessoas, e com muito orgulho. Não falava quero ser comunicadora, jornalista. Não era esse meu sonho de criança, mas eu já era comunicadora. Então, eu fiz um storytelling contando essa minha história com essa escova. Levei a escova, apresentei, e ela está comigo
até hoje. E olha que coisa engraçada. Depois eu cresci, né, fui estudar, fiz jornalismo, mas demorou muito tempo para eu fazer cursos específicos na área da comunicação. Sou jornalista há 24 anos, sempre trabalhando com comunicação, mas eu já estava há muitos anos na estrada quando eu fui fazer cursos específicos de comunicação, de PNL. E olha que legal, coisa que eu descobri, que eu vou falar também sobre isso na palestra, o tanto que é importante o treino. Você precisa treinar. Treinar em tudo que você for fazer na comunicação para falar em público, treino é fundamental. E aí tem vários tipos de treino. Quais são os melhores? Você falar olhando para o espelho e você falar sozinho, com você mesmo. E como que é esse treino? Pegue um objeto, finja que é um microfone e fale olhando para o espelho. Hoje em dia a gente já recomenda que você grave você falando. Mas olha que bacana. Eu lá com 6, 8 anos de idade, na verdade, eu já estava treinando. Então faz muitos anos que eu treino com microfone. E eu entendi realmente o quanto é fundamental o treino, o ensaio. E aí tem diferença entre treino e ensaio, porque tem aquele treino que é mental, você só repassa o que você tem que falar. E tem o ensaio físico mesmo. Quando eu vou dar uma palestra convencional, porque essas online, lógico que a gente está se adaptando, é uma realidade diferente, mas eu ensaio de verdade como uma peça de teatro. Vou no lugar onde eu vou palestrar, conheço o lugar, falo de pé, ensaio meu gestual, penso na roupa que eu vou usar. É uma apresentação e merece todo cuidado para isso. Então, quando você for fazer a sua apresentação pessoal, pensa bem, você está vendendo a sua marca, está vendendo a sua história. Faça esse ensaio, treine. E aí, para mim, é como eu faço isso há muito tempo, falar em público, usar o microfone, gravar um vídeo, enfim, falar com as pessoas é uma coisa muito natural, porque eu ensaiei e continuo ensaiando muito. Então, por isso que falo de fato e de direito. O ensaio é fundamental para uma apresentação sair bacana. Bom, voltando aqui no storytelling geral, eu falei que a paixão é importante no discurso, e essa paixão, ela tem que ser dosada, porque ela é uma paixão para conectar o seu interlocutor. Então, toma cuidado para isso não virar um dramalhão, não é essa a ideia, tá? Uma outra coisa importante para o storytelling é que você deve estar preparado para saber para que público você está falando. Por isso que você deve sempre adaptar o seu storytelling. Então, se você tem algumas empresas de interesse para as quais você vai mandar o vídeo de vaga, vai mandar um currículo escrito também, ou vai ser chamada, né, pretende ser chamada para entrevista, entenda e conheça para que público você está falando. Então, entra no site da empresa, vê que tipo de linguagem essa empresa usa, vê que tipo de ambiente você vai encontrar, se adeque a isso. Isso não é para amarrar o seu discurso, ou o seu jeito de se vestir, de se apresentar. É para você encontrar um fit cultural com essa empresa, para você não ir falando grego, chegar lá e encontrar um romano e vocês não se entendem. Então, tome ciência. Dependendo da empresa, você vai fazer um storytelling mais emotivo, às vezes você vai fazer um storytelling mais técnico. Então, se prepare, não deixe de ser uma surpresa. Chegar lá e falar, deixa eu ver, tem alguém perguntando alguma coisa aí, mas não é para mim. Bom, o que mais que eu vou voltar aqui com vocês? Voltando aí nessa questão da história única, que eu comecei falando. Que o storytelling, eu acho importante por isso. Então, uma coisa que eu disse para vocês, eu quero frisar, um recrutador, quando tem uma vaga de uma empresa grande aberta, ele está entrevistando muita gente, ou recebendo muitos vídeos. Então, ele está vendo aquilo todo dia, para ele é difícil fazer uma seleção, não é uma tarefa fácil, e eles acabam conhecendo e vendo muita gente, e como normalmente as vagas são procuradas por pessoas da mesma tribo, ele acaba vendo muita gente com currículos muito parecidos. Então, às vezes tem a mesma formação, o mesmo tipo de experiência, a mesma área de atuação, e isso vai ficando maçante. O entrevistador ou recrutador, o pessoal do RH, ele precisa, para ajudar o trabalho dele, ter uma coisa diferente, que salte aos olhos. Ele olhar e falar assim, esse cara aqui tem um fator diferencial que é importante. Sem contar que aí tem um outro detalhe. Muitas vezes a pessoa que está fazendo o recrutamento não tem o mesmo conhecimento técnico que vocês têm.
ela é de uma outra área, então ela está buscando um profissional, ela tem ali os critérios que ela precisa preencher, mas ela não tem esse conhecimento técnico. Então, se você for muito técnico, às vezes você vai perder a conexão com ela. Então, busca uma história que atraia, que ela ouça com atenção, que encante o seu entrevistador. Sua chance de sucesso fica muito maior fazendo isso. E pode parecer uma coisa muito difícil ou muito distante da realidade, mas à medida que vocês começarem a fazer, a treinar, vocês vão ver como isso vai funcionando bem, como isso vai ficando mais claro. Quando vocês passarem pela experiência, vocês vão falar: nossa, é mesmo, é isso daqui. E lembrando sempre que por mais experiência que vocês tenham, mais talentos que vocês tenham, no final, eu estou falando para vocês especificarem isso, para vocês chamarem atenção para isso, mas não é a lista de habilidades que ganha a vaga ou que ganha a atenção do seu entrevistado. Não adianta relacionar lá um monte de coisas legais ou especificar a sua lista de habilidades. O fundamental na sua história é você conseguir mostrar como você desenvolveu essa habilidade e como você usa ela, por que ela é útil, para que ela serve. Então, é um caminho, mostrar como que você pode ser útil para a empresa. E aí, na hora de construir esse storytelling, se esse for o seu caminho, mas mesmo se for para um currículo convencional, é importante você ter aquela preocupação de responder primeiro para você as perguntas e depois para a empresa, porque aí você fica mais seguro. Então, você pode pensar com você mesmo, e essas são perguntas comuns em entrevistas de emprego. Tá? Na sua trajetória, quais são suas maiores conquistas? Pensa agora com você mesmo, quais são? E aí, lembra que eu falei que você não precisa ter uma experiência profissional? Você pode ter uma vida acadêmica muito bacana, estar envolvido em projetos dentro da universidade, ter trabalhado de grupos de estudos, enfim, ter trabalhado em projetos efetivamente, não só discutido, mas também colocado efetivamente a mão na massa. O que foi uma conquista? E aí, gente, tenha claro, ao fazer esse relato, que a conquista vai exteriorizar o que você tem de bacana. Então, ao contar uma conquista, você pode estar revelando que você é um líder nato. Não que você vá dizer, eu sou um líder nato. Não, mas quando você narra, por exemplo, um problema de um grupo de trabalho que não se resolvia, você teve uma sacada, conseguiu chamar atenção para aquilo, implementou e aquilo se resolveu. É uma conquista, mas o que está por trás disso? Um cara que resolve, uma mulher que tem liderança. Então, de que maneira essas habilidades evidenciam as suas forças, né? As suas habilidades efetivas? Dentro disso, outra forma que você pode mostrar suas habilidades é de que maneira você soluciona problemas. E aí, de novo, valem problemas profissionais quando você se depara com obstáculos gigantescos, e se você tiver e se conseguir contar de uma maneira bacana, ponto. Mas mesmo sem experiência, você enfrentou obstáculos ao longo da vida. E às vezes, olha só, não necessariamente na área da engenharia. Às vezes, na sua história de vida, tem um obstáculo grande que você conseguiu enfrentar, contornar, tirou uma puta lição disso. Isso é uma coisa legal pela qual você pode passear no storytelling, sempre tendo em mente para que tipo de empresa você está falando. Aí, dentro desse storytelling, você pode sempre dizer o que te deixa motivado, o que você gosta de estudar, o que você gosta de aprender, como você raciocina. Então, você tem que pensar sobre isso e deixar fluir essas ideias na hora de construir o seu perfil, de construir a maneira pela qual você quer ser enxergado pelo seu entrevistador. Bom, aí eu anotei uma coisa aqui para vocês, essa era muito legal passar por escrito, depois se alguém se interessar eu faço, mas eu vou falar dela rapidamente porque eu acho que ela é uma estrutura bacana para ajudar a construir o storytelling, porque ela fica fixada. É o modelo STAR. Então, tem storytelling, várias maneiras de construir, o modelo STAR é uma delas e tem muito a ver com seleção de trabalho, tá? O modelo STAR que é STAR, tá? Então, por que essas letras formam a palavra STAR? É S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. O que isso significa? Quando você for construir a sua história, se você não tiver um outro caminho muito claro, esse é um que pode te ajudar. Então, você vai pensar numa situação de trabalho, numa situação da faculdade em que você estava, na qual você estava inserido, que você precisava realizar alguma tarefa,
então, a situação e a tarefa, o que você fez para realizar essa tarefa, que é a ação, e que resultado você obteve. Então, é uma formulinha muito simples, mas depois que você começa a trabalhar, ela vai embrenhando e você consegue preencher ela cada vez melhor e vai ficando muito bacana. Então, vou dar um exemplo rápido, só para isso não ficar muito perdido. Eu vou ler e depois eu separo dentro dos tópicos. Olha, eu vou ler porque esse é eu fiz um star mais voltado para vocês do que para mim. Então, no meu último emprego, um colega de trabalho precisava se ausentar por um período. O projeto no qual estávamos trabalhando ficou inacabado e sem um gerente. O meu supervisor me instruiu a assumir o projeto. Eu tive alguns dias para concluir um projeto que originalmente levaria semanas para ser terminado. Eu pedi e recebi metas semanais reduzidas, e isso me deu mais tempo para concluir o projeto. No que diz respeito aos meus objetivos semanais, também consegui delegar parte das tarefas aos colegas de equipe. Com menos tarefas, dediquei mais tempo ao projeto original, o que me permitiu terminá-lo no prazo e com total precisão. Por conta disso, recebi vários outros projetos, fui promovido e meu salário aumentou. Então tá, que uma situação em que deu tudo certo, né? Sempre é assim. Mas para vocês enxergarem como isso numa vaga de emprego, que você pode ser indagado. Me relata aí uma história de sucesso. Então, em vez de você só falar assim, eu participei de um projeto que foi legal, quando você conta uma historinha como essa, que você vai adequar para a sua realidade, você tem um formato na cabeça e te ajuda a desenvolver. E aí você pode usar esse formato para várias histórias que você vivenciou. Então, vamos lá. A situação do estar. Você conta que era no último emprego, que o colega de trabalho precisava se ausentar, que o projeto ficou sem dono e o seu supervisor te chamou. Essa é a situação. O T de tarefa. Qual era a tarefa? Concluir um projeto em poucos dias, e um projeto que levaria originalmente semanas. Você tinha uma tarefa aí difícil para concluir. A ação. Você pediu, então você só não recebeu aquilo, se desesperou. Não, você teve uma atitude. Olha, tem poucos dias para fazer, então vamos estabelecer metas semanais, porque assim eu me organizo e consigo cumprir esse cronograma. Isso é ação. Claro que aí você pode detalhar até o que você fez, mas eu não entendo de engenharia para pôr os detalhes da atividade de vocês. Mas você pode colocar algumas coisas que você conseguiu executar de forma rápida, né, para não ficar maçante. Então, essa é a ação. E o resultado, com essa organização, com essa distribuição e com essa minha iniciativa, consegui focar no projeto, entregar no prazo devido, com sucesso, com previsão, ainda fui promovido. Então, você vê que ele não precisou falar, olha como eu tenho capacidade de organização, olha como eu sou corajoso, olha como eu sou ousado, olha como eu tive liderança, olha como eu consegui entender uma necessidade da empresa, olha como eu estava preparado para fazer uma coisa pela qual nem esperava ser feita. Tudo isso o entrevistador pesca quando você conta uma história dessa. É muito melhor você contar uma história assim, em que estão embutidas todas as suas habilidades, do que você ficar elencando habilidades, tá? Então, eu quis contar um pouquinho desse STAR, porque eu acho que ele é um formato que ajuda muito. E aí, claro, ele funciona melhor quando é uma história sua, real, e que você ensaia. Então, pratique, 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 pratique e tenha isso em mente. Às vezes você não vai usar numa entrevista, mas vai usar num pitch elevator. Bom, vamos agora. Eu tinha pedido, acho que já estão cansados, né? Não paro de falar, eu vou beber uma água. Eu tinha pedido para o Gabriel, acho que ele pediu para vocês, separarem uma folha de papel, porque eu gosto de, nessa altura do campeonato, só para me certificar de que está todo mundo acordado, fazer uma dinâmica. Então, eu vou pedir para vocês pegarem essa folha de papel em branco, pode ser de sulfite, de caderno, e eu vou pedir para vocês fazerem de conta que essa folha de papel é você, certo? Se você tiver muito sono, dá uma levantada, espreguiça, chacoalha as mãos, chacoalha a cabeça e volta para a gente fazer essa dinâmica. É rapidinho, é só para a gente sacudir o cérebro. Então, chacoalha aí, ó. Essa folha novinha é você. Então, essa folha é você no começo do dia.
naquela hora em que você recebe o ok da empresa, que você vai lá fazer uma entrevista, ou eles estão esperando um vídeo seu, então você está animado, está cheio de energia, está vibrando, cara. É você, a sua hora chegou. Bom, aí vai passando o dia, vai chegando a hora da entrevista, ou o dia da entrevista, e você começa a se preocupar com o seu desempenho na entrevista. Isso já dá uma quebrada. Você começa a pensar em tudo que pode dar errado nessa entrevista. Então, você vai, para cada coisa que você pensar que pode dar errado, você amassa essa folha aí. Você começa a achar que você não vai falar bem, seu vídeo não vai ficar legal, que o entrevistador não vai com a sua cara, que você não vai conseguir fazer o seu storytelling, que o star vai faltar na hora. Bom, tudo isso vai te passando pela cabeça e você vai ficando, ó, pequenininho, amassado. Vamos amassar para ver como você ficou. Até rasgando, fácil, tá? Olha como você ficou depois de pensar em tudo isso que pode dar errado. O medo de não mandar bem te deixou desse jeito. Chacoalha agora. Olha a diferença, cadê a energia? Nem barulho você está fazendo mais. Então, o que a gente vai fazer para isso daqui não acontecer? Ó, joga fora. Não tem que ser assim. Na verdade, quando você começa a pensar muito negativo, as chances das coisas darem errado são maiores. E o que eu vou falar agora, gente, não é superstição. Isso é neurociência. O pensamento positivo te ajuda, te facilita o caminho para conseguir coisas legais. E eu vou explicar por quê. Você precisa, assim, abrir sua mente agora, virar uma chavinha e me ouvir sem preconceitos. O pensamento positivo é um passo importante para alcançar o sucesso. Porque o pensamento positivo, ele prepara o seu cérebro para o sucesso. Consegue entender? Isso não é crendice, gente. Como eu falei, é neurociência. É assim, ó, o nosso cérebro, ele não sabe, na verdade, a diferença entre realidade e ficção. O cérebro não sabe a diferença entre o sonho e a vida real. Não sabe. Tanto assim, ó, que às vezes você está sonhando, ela está sonhando que você está andando, no sonho você tropeça e acorda, você acorda caindo, né? Para o seu cérebro, realmente você caiu. Ele não percebe que aquilo é um sonho, ele não sabe. Ou se você antecipa um eventual sofrimento, uma briga, ou lembra de uma coisa muito triste, é natural que você se emocione, que você fique triste, porque o seu cérebro realmente vivencia aquela emoção. Porque a emoção, antes de ser emoção, ela é pensamento. Tudo começa no cérebro. Então, você formula um pensamento, o seu cérebro entende que esse pensamento é real e dá os comandos para as emoções que você vai desenvolver a partir dali. Tanto que eu vou fazer até um parênteses aqui, que eu gosto muito desse tema e quem sabe um dia a gente vai se encontrar para falar sobre ele. Quando eu falei lá no começo, né, de você desenvolver a autoconfiança para ter o controle sobre si na hora de uma apresentação, repare que eu preferi não dizer controlar suas emoções, que é o que a gente ouve muito. Sabe por quê? Simplesmente porque controlar as emoções é impossível. Você não controla suas emoções. Assim, eu falo assim, fica feliz, aí você fica. Fica triste, agora você está bravo. E aí você decide ficar bravo e fica. Não, você não controla as emoções. O que você controla é o pensamento que gera essa emoção. Então, antes de tudo, é um pensamento. Então, se você pensar diferente, você vai agir e sentir diferente. E aí vira um ciclo, entendeu? Bom, fecha esse parênteses, porque eu acho que deixa mais claro isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se você prepara o seu cérebro para o sucesso, ele fica esperando esse momento de sucesso, ele fica pronto, ele te prepara também, porque vai num ciclo para as coisas funcionarem melhor, tá? Então, se você não acredita, pratique, você vai ver como funciona. A mudança de postura mental tem uma grande interferência em como as coisas no seu dia a dia se processam, tá? E aí, como eu comecei a falar de sucesso, eu falei que eu ia falar com vocês das 5 características das pessoas de sucesso. Então, a gente falou um pouco sobre pitch, falou do storytelling, falou do pensamento positivo, que é importante colocar pensamento positivo nas coisas que você vai fazer. Pelo amor de Deus, gente, não vai pensar
que eu sou a tia Joana que está falando, pensa positivo, senta no sofá que as coisas vão acontecer. Não é isso, tá? Sem ação, sem muito trabalho, sem esforço, nada vem. Mas com o pensamento positivo, as coisas vêm melhores e você está melhor preparado para recebê-las. E aí, o pensamento positivo é uma dessas características de sucesso. Agora que a gente está caminhando para o final da palestra, desse papo, desse monólogo, eu quero falar para vocês então um pouco dessas 5 características das pessoas de sucesso. E elas foram ficando cada vez mais claras para mim ao longo aí da minha vida como jornalista, que eu entrevistei muita gente. Fiz de tudo em jornalismo, mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer muito é entrevistar. E como eu entrevistei gente praticamente todos os dias durante mais de 20 anos, vocês que são de exatas, façam as contas aí. Mas eu sou de humanas, eu consigo falar que foram algumas milhares de pessoas. E o que eu consegui abstrair dessas pessoas? Entre as pessoas de sucesso, porque nessas milhares de pessoas eu encontrei muita gente de sucesso, muita gente famosa, muita gente rica, muita gente poderosa, mas não são de sucesso só por causa disso. São pessoas de sucesso também porque estão realizando coisas importantes, estão fazendo coisas para si, para as pessoas próximas, estão construindo alguma coisa, porque tem propósito. Porque o sucesso ele tem uma definição diferente para cada pessoa. Então, quando eu falo gente de sucesso, estou me referindo a todo esse arcabouço que pode representar sucesso para você. Então, essas pessoas têm algumas características muito presentes em todas elas. Elas têm um jeito de agir quase como se fosse um padrão de comportamento, que são várias características, mas eu elenquei 5, por 2 motivos. Primeiro, porque essas 5 são as que eu percebi que são mais recorrentes. Elas estão mais presentes em mais pessoas com maior ou menor grau de intensidade. E são 5, porque eu queria um jeito, assim como o modelo STAR, que é fácil, né, de gravar as letras e o que elas significam, eu queria 5 para ficar fácil de você gravar na mão. Porque eu vou dar uma característica para cada dedo da mão. Então, eu vou começar com a primeira característica. Eu vou pedir para você fechar os 4 dedos e levantar aí o polegar. O que significa essa característica? Se tivesse alguém ao seu lado, você mostra o polegar levantado para ele. O que isso quer dizer? Tudo jóia, tudo bem, double joinha, tá legal. Então, essa característica, que é o dedão que define, é a característica da positividade. Eu comecei falando dela, porque ela é uma característica que eu valorizo para todas as atuações, mas ela é muito presente nas pessoas de sucesso. Dificilmente você vai ver uma pessoa de sucesso se lamentando, reclamando, sentando e chorando. Ela enfrenta o que vem com positividade, sempre vê uma solução. Onde as pessoas normais veem problemas, as pessoas de sucesso veem solução. Isso é positividade. Então, guarda isso aqui no dedão. A outra característica da pessoa de sucesso, vamos usar esse dedo aqui, que é o dedo indicador. Por que eu escolhi esse dedo? Para falar das características de sucesso, que quem tem sucesso, quem indica. Não é só isso. Embora não seja uma ideia, né? Você que está pensando aí no seu pitch, na sua vaga de emprego, se tiver um quem indica, ajuda muito. Mas não é disso que eu estou falando agora. Esse daqui, esse dedo indicador, ele define direção. Então, as pessoas de sucesso têm direção, têm rumo, elas sabem para onde elas querem ir. Quando você sabe para onde você quer ir, você constrói melhor o seu caminho. Não tem aquela frase de que nenhum vento é favorável para aquele que não sabe onde quer chegar? Então é isso. Tendo direção, você tem mais chances de chegar bem e chegar mais rápido. Bom, o terceiro dedo que eu escolhi é o dedo do meio e é o dedo da comunicação. Por que eu escolhi esse dedo para falar de comunicação? Porque esse é o dedo mais comunicativo que existe. Sozinho, se você levantar ele assim em qualquer lugar, todo mundo vai entender o que você está falando. Não precisa nem falar, nem conversar. Ele é um dedo muito comunicativo. E essa comunicação clara, objetiva, direta, que todo mundo entende de cara, ela é fundamental para o seu pitch de sucesso, para o seu currículo de sucesso, para o seu vídeo de sucesso, para a sua carreira de sucesso. A comunicação é fundamental em todas as áreas da sua vida.
De nada adianta você ter uma puta ideia, um grande projeto, um currículo brilhante, se você não consegue apresentar isso direito, falando aqui de emprego, ou se você não consegue defender isso numa reunião de trabalho, ou na vida pessoal. Então, a comunicação é fundamental para você atingir o sucesso em qualquer nível que você almeje de sucesso, tá? A quarta característica, eu deixei esse daqui mais difícil de deixar de pé sozinha, mas eu escolhi o dedo anelar para falar da quarta característica. Essa quarta característica é o conhecimento. E eu escolhi esse dedo porque o dedo anelar é normalmente aquele em que está aliança de casamento, de noivado, de compromisso. E é isso que as pessoas de sucesso têm em relação ao conhecimento. É um casamento com conhecimento. É uma relação contínua, como uma aliança. Não tem fim. Conhecimento tem que ser uma relação íntima e giratória o tempo todo. Você tem que ter uma coisa cíclica de estar sempre estudando, se preparando, se renovando, se capacitando. Então, conhecimento é uma característica fundamental nas pessoas de sucesso. E deixei por. Eu falando aqui de conhecimento, estou falando, claro, do estudo convencional, do estudo acadêmico, né, que vocês estão aí cursando ou terminando, acabaram de terminar, mas também de todos os elementos que agregam, tá? Então, tem muito mais chance de conseguir. Vamos pôr uma situação aqui para vocês. 2 colegas que estão aqui assistindo vão buscar uma vaga de emprego aí na Andrade Gutierrez. Ainda bem vista? Mas tudo bem. Então, vocês já têm o diploma da UFO, que por si só já é um indicativo bacana. Mais ou menos o mesmo currículo, a mesma história, mesmo tipo de habilidade. O que pode ser diferencial ali? O conhecimento. Então, se são 2 candidatos ou 2 profissionais do mesmo nível, aquele que tem mais conhecimento é um cara que tem uma fluência numa língua a mais, aquele que fez cursos de especialização, aquele que escreve melhor, aquele que fala melhor, aquele que se expõe, que se apresenta, que discute, que debate. Tudo isso são diferenciais trazidos pelo conhecimento. E não é difícil de adquirir, gente. Com uma pequena mudança na rotina de vocês, é possível vocês adquirirem conhecimento. Então, eu vou ser a tia chata agora. Não tenho tempo, faculdade, TCC, emprego, namorado, casa. Tira meia hora por dia. Reduz aí meia hora de alguma coisa, do Instagram, do Netflix. Nossa, Netflix dá dor no coração de pensar em reduzir, né? Mas reduz de algum lugar uma meia hora e dedique essa meia hora ao conhecimento. Você vai ler, vai fazer um curso. Gente, o que tem de curso gratuito, online hoje em dia, então não tem desculpa. Se você tirar meia hora por dia ao longo de um mês, eu não estou falando de anos, que levam uma graduação, ao longo de um mês, meia hora por dia, você conseguiu aprimorar um idioma. Você conseguiu fazer um curso de alguma parte da língua portuguesa que você tem dúvida e melhorou. Você consegue fazer uma especialização na sua área de atuação. Você consegue estudar sobre a empresa na qual você quer trabalhar, chegar lá mais pronto para brigar pela vaga, enfim. É um tempo pequeno por dia, mas tempo é precioso. Então começa hoje. Quem entender a importância disso para disputar uma vaga de emprego já está um passo na frente de todos os outros colegas, hein? E eu vou fechando aqui com vocês agora falando da quinta característica. Eu escolhi o dedinho para falar dela, porque ela tem a ver com o tamanho. A quinta característica é o detalhe. As pessoas de sucesso têm muita atenção ao detalhe. E no ambiente que a gente está pensando aqui de emprego, de pitch, de currículo, o que pode ser esse detalhe? Detalhe é aquele tempinho a mais que você dedicou, aquele ensaio que eu falei lá atrás, aquela preocupação de fazer um vídeo mais bacana, aquele tempo que você dedicou para cultivar uma história legal, construir o seu branding, né? Apresentar uma marca boa de você mesmo. Então, esse detalhe faz muita diferença. Pode ser o tempo a mais que você dedicou para uma tarefa, se você já está trabalhando. Porque fazer o que é esperado, fazer o mínimo necessário, é o que todo mundo espera, é o que todo mundo faz. O diferencial está nesse detalhe a mais que você faz. Eu gosto muito de contar uma história do Oscar Schmidt, jogador de basquete,
Numa entrevista, ele sempre foi chamado de Mão Santa, né? Não é da geração de vocês, mas acho que pelo apelido deles vocês vão saber quem é. Fazia muitas cestas de 3 pontos. E um dia, numa entrevista, ele falou assim: eu não sou mão santa, eu sou mão treinada. E ele explicou por quê. Ele falou que ao longo da vida dele de atleta, eles sempre treinavam muito arremesso de bola, mas acabava o horário de treino, ele ficava um pouco mais para fazer alguns arremessos. Todo santo dia ele fazia alguns arremessos a mais do que os colegas dele. Esse detalhe fez diferença na vida do Oscar Schmidt. Foi esse detalhe, essa dedicação a mais, essa preocupação em se destacar um pouquinho mais que transformou ele numa mão santa. Bom, então essas são as 5 características, né? Lembra que eu falei da mão para a gente lembrar? Então, positividade, ter direção, saber comunicar-se, casar com conhecimento e atenção aos detalhes. Eu espero que vocês consigam tirar todas essas características aqui da mão e trazer para a sua vida, para a sua rotina, sair do projeto e partir para a obra, porque aí sim elas poderão realmente fazer diferença no pitch, na apresentação, na carreira, na vida de vocês. Bom, muito obrigada pelo tempo que passamos juntos. Gostei de estar aqui com vocês e, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, estou à disposição. Joelma, muito obrigado. Muito bacana. Quando foi silêncio, por um momento eu pensei, todo mundo foi embora. Não, todo mundo aqui presente. Estou assim, admirado pela quantidade de conteúdo que você conseguiu passar. Assim, eu estou aqui tentando, vou assistir novamente para poder pegar todas as dicas. Eu acho que assim, é um ponto muito importante, independente da profissão, né? A pessoa tem que saber falar bem e tem que saber, ao mínimo, se apresentar, fazer um pitch de você, né? Então, assim, parabéns, Joel. Assim, eu já sabia que ia ser uma palestra muito boa pela conversa que a gente tinha, pelo seu currículo, mas, assim, passou das minhas expectativas. Agradeço demais, em nome do meu nome pessoal e no nome do CREA Júnior também. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Pode mandar no chat, se quiser, pode solicitar a palavra, que a gente deixa aí abrir o microfone e falar. E aí, vamos dar, 30 segundos, vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, manda aí, que eu vou passar as outras. 30 segundos já dá para fazer um pitch, hein? Já. Quem quiser fazer um pitch, pode. Quem quiser fazer um pitch, quiser e a gente avalia, fica com vontade. Tá vendo? Tem a pessoa para avaliar aí, aproveita. Aí, vamos lá, não tem? Vamos esperar mais um segundinho, porque às vezes eu vou passando as outras orientações e depois a gente volta no chat. Vai mandar aí, o pessoal vai mandar agora, pessoal, para vocês o link para a presença. Depois vocês já puderem já fazer isso, pessoal. Lembrando que para ganhar o certificado tem que preencher certinho as informações, responder o formulário de feedback. Inclusive, depois a gente passa o feedback do pessoal para você se isso. Já agradecer novamente para você, Joelma, pela presença, pelo tempo, né? Que a gente sabe que o seu tempo é muito valioso, pelas obrigações que você tem, pelas suas responsabilidades. Então, assim, tirar uma hora e pouquinho para estar aqui com a gente, que a gente sabe que é muito mais que isso, né? Porque você tem que se preparar, você tem que pensar, você começa a... Então, enfim, muito obrigado por isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho, assim, que para a gente ter eventos, né? A gente precisa de vocês, né? A gente faz o evento para vocês. Então, muito obrigado. A gente espera vocês no próximo evento. A gente vai fazer isso sobre identidade profissional, sobre LinkedIn. A data ainda a gente vai publicar nas redes sociais. Mas, assim, já estão todos convidados, né? Fiquem atentos para participar também, porque como se apresentar bem é importante, mas também passar sua mensagem ali através de um currículo também é bem importante. O pessoal vai mandar aí também os contatos do CREA Júnior, seguem, né? O núcleo lá para vocês não perderem nada. E, Joelma, eu te faço o convite. Eu fiquei muito curioso sobre o seu curso de oratória. Então, assim, se você quiser deixar seus contatos, comentar um pouquinho sobre o curso, acho que seria bacana, porque, assim, eu me interessei bastante. Eu gosto de conversar, gosto de apresentar, mas você sempre tem muita coisa a aprender, né? Principalmente nesse meio. Então, assim, fale um pouquinho para a gente,
coloque o seu contato aí no chat para a gente poder ficar já ligado aí nesse conteúdo novo aí. Que bom, obrigada, Gabriel. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, eu adorei estar aqui. Eu sempre acho que quando a gente fala sobre o que gosta, a gente vai reaprendendo, vai reciclando. E assim, estou vendo aqui algumas mensagens, né, o pessoal escrevendo aí no chat. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês. Se tiver ajudado vocês acharem um caminho, a ter algumas ideias, a ficarem mais tranquilos com relação ao que os espera, eu já fiquei feliz. Com relação ao curso, eu do curso de oratória, de comunicação, como eu falei, a minha escola chama Carpevox, está no Instagram, mas vocês podem procurar pelo meu nome também, acho até mais fácil. É Joelma Hospedal, @Joelma Hospedal no Instagram. Então, o curso de oratória tem um pouco disso que eu falei, olha, um pouco disso que eu falei está no curso de oratória. A gente trabalha muito com a programação neurolinguística e eu gosto muito de explicar, aí vai um pitch diferente, que é não só vender o serviço, mas a gente vai aproveitando o tempo para ensinar mais coisas, é apresentar o que é o serviço. Eu costumo fazer assim para ficar claro. Para falar bem, é como se fosse um voo de asa delta, para falar bem em público. Então, você tem que estar equipado com a asa delta em dia, você tem que saber para que direção vai o vento, tá com uma roupa legal. E isso são as ferramentas físicas de uma boa oratória, que correspondem a quê? Você tem que ter uma boa entonação de voz, uma boa postura corporal, um gestual condizente com a sua fala, a conexão visual que eu falei para vocês, sorrir, que é outra conexão visual importante no pitch também, viu, gente? A gente não entrou muito nesse detalhe, mas sorrir conecta, aproxima. Então, tudo isso tem a ver com o arcabouço do voo de asa delta físico. Tudo bem, você está preparado, prontinho, mas chega lá em cima, no morro, você tem medo de saltar. Aí entra a parte emocional e a parte psicológica da PNL, que é o grande diferencial do nosso curso. Nesse curso você vai ter toda essa parte estrutural, inclusive aprendendo a montar apresentações de impacto, e tem a parte emocional e psicológica, que é aquela força que vai te levar até lá em cima e te fazer saltar e alçar os voos que você merece. Então, isso é uma explicação do que é o curso Carpevox. Eu sou apaixonada pelo curso de oratória. Nós temos outros cursos de desenvolvimento pessoal, os quais eu gosto muito, mas esse é minha menina dos olhos, porque ele é um curso, gente, transformador. Você começa a fazer o curso, você mesmo percebe, mas a gente, como instrutora de curso, fica emocionada de ver o desabrochar dos alunos, que às vezes começam muito tímidos, fechados. Tem gente que tem crise de pânico só de pensar em falar em público e sai de lá um orador querendo aí, tem mais uma palestrinha para mim? Então, esse é o curso Carpevox, vocês encontram aí comigo lá no Instagram. Obrigada pelo espaço, Gabriel. De nada, Joelma, a gente que agradece. Olha, apareceu uma dúvida da Natália Salgado. Natália, se você quiser se manifestar por voz aí, pode ficar à vontade. Eu vou começar a ler sua pergunta, mas se você pode me interromper, eu quero falar, beleza? Joelma, ela perguntou assim, em termos de preparação de um pitch, vídeo, quais são as suas dicas para a elaboração do mesmo, em relação ao uso de animações, slides, entre outros? Bom, você tem várias opções para preparar um pitch de apresentação de emprego. Eu sugiro que ele esteja o mais limpo possível, sem slides, sem vídeos, sem componentes, é você e o entrevistador. Um pitch nunca desse de emprego de vídeo, nunca maior do que 3 minutos, tá? É um tempo assim, pensa naquilo que eu falei lá no começo, o entrevistador está recebendo dezenas de vídeos de candidatos. Então, ele vai passando por aquilo. Se ele pega uma coisa muito monótona, muito maçante, muito impessoal, se você começa a colocar muito slide, muita tabela, uma foto ou outra para ilustrar uma parte da sua história, pode ser legal, mas não mais do que isso. Então, a recomendação de um pitch bacana para você encantar é essa. Lembrando sempre, é Gabriela, né? Desculpa, eu esqueci a Gabriela mesmo. Natália Salgado. Desculpa. Gente, aí já é a idade. Natália, lembrando sempre aquilo que eu falei, tenha em mente para qual empresa você vai se apresentar. Tudo isso que eu falei é no que eu acredito e são os pitches que eu gosto de receber como recrutadora, vai por terra abaixo dependendo da empresa. Às vezes é uma empresa mais sisuda, muito mais formal. Hoje em dia é mais difícil, mas pode acontecer de ter. Onde você fazer um pitch mais engessadinho tenha mais a ver com o fit cultural da empresa. Então, por isso que é importante estar atento.
Se você não tem essa informação, de uma maneira geral, prefira a primeira opção. Certo? Imagina, Natália, não por isso. Obrigada pela pergunta. Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Natália, lembrei de mais uma coisa que você falou de vídeo. Só detalhes, tá? Eu prefiro fazer os vídeos de pé, você de pé. A complexão física fica melhor, você fica mais solta do que fazer sentada. Sentada invariavelmente dá uma queda. Então, de pé, meio corpo, nunca de corpo inteiro e nunca carona na tela, tá? Assim, busto, no ambiente neutro e aí sem barulho, tá? Só para ficar registrado. E aí tenta um som bacana, não precisa ser uma coisa profissional. E se você conseguir ensaiar bastante para fazer numa única toada, sem edição, fica mais natural e fica melhor. Não é imprescindível, mas é mais gostoso para quem está assistindo. Perfeito, Joelma, muito obrigado. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais agradecer, Joelma, mais uma vez, agradecer o pessoal a presença. Até o próximo evento. E, Joelma, a gente se convida também a participar do nosso próximo evento, tá bom? Assim, para contribuição também, a gente pode gerar uma discussão entre os palestrantes. Então, assim, seja bem-vindo e mais um evento, né? Obrigada. Pessoal, manda o link para mim. Manda, pode deixar. Pessoal, se vocês tiverem alguma coisa para falar, esse é o momento. Não esqueçam de responder o formulário de feedback, que é por ele que a gente faz o certificado. Joelma, seu certificado também vai em 2 dias úteis, tá bom, pessoal? De vocês também. No mais, muito obrigado. Bom resto de dia para vocês, bom descanso, um ótimo restinho de semana. Obrigada, para vocês também. Fiquem bem e sucesso. Muito obrigado. Tchau, viu? Tchau.